É realmente uma experiência diferenciada. Eu já venho acompanhando esse projeto, O Inquilino, há algum tempo, e consegui, não só o projeto, também como a obra do Júlio, vejo um envolvimento muito forte entre o cinema, a música e artes plásticas, ou seja, um envolvimento multimídia com a linguagem da arte. É bastante interessante perceber, dentro desses três itens que eu citei, do cinema, da música, né, e a questão artística, é que a questão cinematográfica, por exemplo, né, é um cinema vivo. Né? Esse cinema não é um cinema com roteiro, personagens, né? É um cinema que registra a imagem. Né? E a música, ela quase sai do ser, né, e passa a pertencer a esse corpo que é a casa. Participei de 3 momentos da casa, né? O período do dia, do final da tarde e da noite. Então a gente tem 3 experiências diferentes, assim, nesse sentido. Vocês não tiveram, eu tive. Que é assim, de dia eu senti que a luz, ela invade toda a casa, né? E você tem um calor muito forte, né, que vai permanecer em outros momentos, porque carpete, isso mantém, então aquele calor ele se mantém, mas de dia tem a luz que é muito forte. No final da tarde, a mistura da luz do dia com a luz artificial, então muda completamente a imagem que está dentro da casa. As janelas, elas vão refletir nas paredes e cria uma imagem meio que Mondrian, que isso não tem uma presença aqui no momento noturno, né? Tão evidente. E à noite tem um outro tipo de situação, que é uma situação muito contrária do dia. Você tem, não por fato de ser à noite de luzes artificiais, mas os elementos ganham mais força, o som aparece com mais força, porque aí a luz não é forte, é o som que propaga. Até quando eu entrei, eu tive uma percepção completamente diferente dos anteriores. Que algumas pessoas falam que o banheiro é a questão mais forte, que parece que é o que dá essa questão da vida. Para mim, o que dá vida é o primeiro quarto, porque o som é muito forte, muito, muito frequente nesse primeiro quarto. Então, para mim, é o coração da casa. Eu senti que o Júlio, ele faz com que a casa ganhe vida, como eu faço uma relação com o ser humano, que o coração está ali presente naquele quarto. As linhas, para mim, são as veias sanguíneas que vai fazendo com que os outros ambientes se fortalecem, né, se dialogam com essa pulsação do som. E a água, né, que fica pingando, me fez lembrar muito essa questão da lágrima, que é quando... aí eu fiz uma relação muito com essa questão dos robôs, que o robô, muitas vezes eles têm uma sensação de que tem vida, mas ele não tem essa lágrima, né? E aí ele é presente como robô. E o ser humano não, ele tem esse poder de chorar. Então aqueles pingos me lembram muito o choro, né? O choro do homem. E o banheiro, eu olho muito a questão da pele, né, presente, da coisa corpórea, e além disso, tem a questão do calor, né? Que porque o banheiro em geral é frio. Com essa coisa que ele coloca como a resistência, ele dá o mesmo calor, ele tem o mesmo calor que o resto da casa. Então, ali dá uma sensação de que há uma penetração, né,
do artista no sentido de dar a mesma sensação que os outros cômodos que se mantém quente. Então eu fiquei pensando nisso, então essa relação se mantém, que se o banheiro é sempre frio, ali não, ele é quente. Então ele tem uma relação igual aos outros, não tem uma diferença gritante que teria se eu tivesse em outra casa. Então é isso. E a questão também da saída, né? Quando você sai da casa é como se tivesse você querendo se expulsar, como se você quisesse sair dali, como se fosse um aborto mesmo, sabe? Ser abortado daquele lugar que te incomoda tanto. Eu sinto um pouco isso também. No começo a gente vai devagar, né, pra tentar não perder detalhes. A gente já entra querendo pegar a casa inteira, mas não dá, né, pra gente entrar e pegar a casa inteira. Então a gente volta nos cômodos e com atenção, né. E mesmo com atenção parece que tem hora que tem um cômodo que você já passou, mas você tá em dúvida. Será que eu já passei por esse cômodo? E não são tantos cômodos. A gente entra olhando pros fios, entra prestando atenção no som, quer saber se o equipamento está em cima do forro, fica curioso também. E a gente entra querendo pegar a casa inteira, e a prova de que a gente não pega a casa inteira, por exemplo, pra mim foi quando eu estava saindo, que eu percebi que o último cômodo, que eu cheguei ao fundo da casa, lá no último fundo da casa que eu escolhi para dali voltar, eu percebi no andar que esse cômodo ele tinha um feltro esquisitão, empoeirado, e depois você passa para assoalho de madeira. Ou seja, eu queria pegar tudo com os olhos e com os ouvidos, e os pés já estavam dormentes, assim, não estavam prestando atenção, né? Então tem a necessidade de uma imersão, de um tempo maior assim, dentro da casa, de ver os mecanismos funcionando. Foi bom ficar sozinho lá dentro, eu gostei muito de ficar sozinho lá dentro. Tem um cofre no canto, né? Uma cadeirinha vermelha, achei bem legal. Tem um cofre. Achei muito legal aquela cadeirinha, aquele forro vermelho, muito legal. E é o único elemento de cor mesmo na casa, né? Cadeirinha, na hora que eu entrei assim, ela não estava muito bem iluminada, né? Mas depois o mecanismo jogou a lâmpada mais para baixo, ela ficou mais evidente. E foi o único elemento de cor mesmo que eu achei lá dentro. Bom, tem uns elementos menores que a gente fica vendo, por exemplo, até uma maquininha tem um papelzinho da máquina da Cielo, alguém tomou café no Cafa, eu achei lá dentro. Porque esse Cafa, café, alguém tomou um café e largou o papel aqui dentro. Tinha muita coisa espalhada lá. A primeira sensação que eu tive foi de medo mesmo, de vontade de recuar, eu tenho medo de assombração. E eu não quis ler nada a respeito, não olhei no encarte, não olhei nada pra vir pura, assim, sem nada preconceito. E o que me encorajou foi ouvir a voz de vocês aqui, porque eu sabia que eu não estava sozinha dentro da casa. Mas a impressão que eu tive é que a instalação ela é uma extensão do que a casa, dos sons da casa e do movimento da casa também, a questão das sombras. Acho que o som é o que fica mais... Eu não consegui imaginar essa casa com inquilinos, é como se a história de quem passou por aqui não existe, mas o que existe é só a história da casa. Para mim, assim, a casa que ela está se expressando. E pensei mais na casa, não conseguia pensar na obra pura, assim, não, parece que a casa é muito mais sorte, porque a instalação ela é a extensão da sensação da casa. Sozinho, eu acho que é outra relação com o trabalho, assim, de poder
ficar experimentando ele do jeito que você quer, né? Acho que muda totalmente. Eu fiquei lembrando de uma coisa que eu estava há pouco tempo agora vendo sobre o Duchamp, no trabalho dele que você aquela coisa da fonte lá, né? Que a gente fica projetando na fonte e ela sempre fica devolvendo, que, pô, é só um mictório, né? E aí você fica construindo um monte de coisa no mictório. E no trabalho ali eu fiquei, naquela hora que você joga ali pra varanda, e aí antes de entrar na varanda você tem aquela projeção da luz ali que você joga direto pra igreja ali fora e essa iluminação ali, né? E aí você vai pra varanda e aí você tem um mecanismo revelado, como na cadeira vermelha. Quando você senta na cadeira vermelha, você vê o mecanismo. Aí eu pensei nisso, né? E ali você se apropria da igreja também. Você vai pra varanda e você se apropria da igreja e se apropria da paisagem. Aí eu fico, pô, tô vendo coisa demais, tô projetando coisa demais, né? Ou não, aquela igreja está marcando ali, aquela luz está marcando a igreja por uma. Então, acho que esse trabalho, ele tem essa coisa, ele joga muito com essa situação do Duchamp, eu acho, de o que você projeta no trabalho, o que o trabalho está te dando. Porque o ambiente está todo vazio, né? E é uma casa maneira, essa casa aí. E você vai marcando com a arquitetura. E outro momento ali no banheiro, que tem uma monotipia do chão, que aí é bem um gesto, digamos, mais plástico seu, você dá mesmo, mas também toda hora o ambiente está te devolvendo, como ambiente só. E aí descobri lá de subir, e aí naquela hora eu pensei no João Moder, que é um artista que eu acho que tem a ver com essa instalação aí. E aí lembrei do trabalho do João Moder na Gentil Carioca, que você tinha que subir a escada e olhar o sótão. Aí eu falei, pô, tem uma escada aqui também, tem um sótão. Aí eu fui subir, aí vi lá, e ali é o foco do som principal do trabalho, né? Daquela caixa, né? Uhum. Aí que eu ouvi mais forte, eu falei, pô, é daqui, não é? Aí vi que era da meio que acho que é da caixa, né, de metal. Uhum. Eu, pelo menos, acabei tendo curiosidade, assim, né, de perseguir os fios, assim, aí você vai vendo uma rede, aí a descoberta dos fios é um pouco da descoberta dos cômodos da casa também, porque tem algumas portas abertas, outras fechadas, aí você chega por um lado, depois o outro, assim, eu não sabia se eu estava no mesmo lugar, se eu estava descobrindo um novo. Aí ficava fazendo isso várias vezes para descobrir mesmo os fios e a casa, né? Ao mesmo tempo essa experiência sonora lá dentro também bem... Tem um eco ali bem interessante ali a casa, que fazia um barulho massa. E a coisa também dos fios estarem atravessando a parede, né? Acho que é a mesma coisa do lance do cômodo, assim, mas é uma... dos cômodos, da descoberta dos cômodos, assim, que eu mesmo fiquei meio que perdido, assim, né? Assim, descobrindo os cômodos, à medida que eu ia descobrindo fio a fio, assim, só que aí às vezes eu dava pra se confundir no meio dos fios, né, no início, assim. Acho que essa palavra é chave, solitário. Acho que é a palavra-chave, assim, da experiência. É um inquilino solitário, né, assim, a casa, ela é cheia de vazios, mas também de presenças que não estão mais ali, de ausências, presenças e ausências. E aí são heterotopias, né? Lugares outros, assim, onde a experiência do corpo que penetra a casa, o inquilino aqui, quase como um invasor, é uma experiência de um solitário, e que essa experiência ela é preenchida
pela paisagem sonora do lugar, né? E pela relação de penetração. Há uma penetração na casa do meu corpo no ambiente, mas também uma penetração do ambiente em mim, entende? É uma relação íntima, eu acho. Não sei, uma coisa que é boa e ruim ao mesmo tempo. Você nesse momento, você para e percebe que você está só, né? Você é ativado para perceber que você é um solitário. E aí você se sente talvez angustiado por isso. O som que reverbera é a única companhia, é verdade. E quando você olha o espelho d'água, ainda assim é a experiência do solitário, sabe? O cara que reverbera o som e reverbera a água, como a imagem na água reverbera, serve de símbolo disso. Quando ela dá essa impressão que a pedra toca o espelho d'água, cria essas ondas, é uma experiência também de reverberação que se multiplica no som. Entende? É um pouco vertiginoso. A banheira é tesão, né? Puro tesão. Porque é o lugar dos amantes, né? O cara gosta de brincar na água. É o lugar dos amantes, e é quente, né? Como os corpos dos amantes. É aconchegante. É o lado mais. A gente tem isso. A banheira é quando você percebe que você tá só, cara. Essa coisa você vai digerindo, né? Acho que quando você volta pro seu habitat também, você tem uma outra percepção, assim. Porque é um habitat de alguma coisa. E se na minha concepção, assim, que arte, a partir do momento que você está experienciando, você está habitando, e na vida você habita de que forma? E aí, quando você vê aquele monte de objeto do cotidiano ali, de certa forma, eu não consigo ver ele com a mesma função que eu vejo a mesma torneira lá de casa. Não nessa apresentação. Então, acho que essa coisa vai digerindo, é uma experiência que reflete muito a experiência do cotidiano doméstico, o cotidiano do habitat, né? Dentro da leitura poética, não sei se existe. É aí que eu vou ter que digerir isso, entendeu? Se é um limite entre ler isso como poético, porque isso está desfuncionalizado, ou que isso está colocado de uma outra forma, ou ir lá, entendeu? Com medo de entrar, né? Mas depois você não quer sair, é estranho, assim. É legal, gostei. É estranho, né? Ainda mais que é numa casa que você também não conhece. Aí você vai andando pelos cômodos, não sabe o que você vai encontrar. Você vê umas luzes se mexendo e tem os sons também. É meio incômodo, né? No começo assusta, mas depois foi agradável, porque tem um ritmo também pra tudo acontecer. Então, a partir do momento que você vê
casa e já se acostuma com aquele ritmo, aí você fica tranquilo. Nossa, fiquei apaixonada. Em tudo. Tudo. Impressionante, adorei. Desvendar, de querer ver o que é. Ver o que é isso, que coisa é essa, né? E aquele som que eu acabei me descobrindo, da onde que ele vem. Vi que tem uma caixa d'água de cobre lá em cima, de cobre, não de cerámico material, mas vi que aquele som que dentro dela. É a caixa d'água, aquilo? Olha, eu fiquei impressionada com o estado da casa. Eu vou dizer de conservação, não de deterioração, de conservação. Porque me lembra ali o banheiro da minha casa, o chuveiro era do lado de fora da banheira. Daquele jeito, tinha as 2 torneiras e eu fiquei olhando, eu falei assim, gente, mas cadê o ralo? De onde deveria escorrer essa água? Aí vi que tinha um ralo de plástico. Eu falei assim, gente, como pode? Esse armarinho maravilhoso, de florzinhas. Tudo, aqueles fios, assim, me chamou a atenção, mas eu vi que ele tinha um mecanismo que se repetia, então não me interessou tanto, apesar de tudo isso. Mas a casa, como você achou isso? Né? E como que você fez dela isso que está aí? Entendeu? Eu fiquei meio bolado de andar, sacou? Eu não enxergo direito, eu não vi direitamente direito, eu ficava assim. Eu ficava meio assim, entendeu? Aí eu tinha visto primeiro o reflexo da água, sacou? Ouvi o som dali, mas como tem um tempo diferente, né? Então eu subi primeiro, na hora que eu entrei no quarto, que eu vi a parada girando e produzindo som. Aí na hora que eu saí para poder ir pro lado de cá, daria pro outro quarto, aí eu parei para ver se o som fez de novo junto com a água. Então eu já saquei o lance, tipo, saquei assim, né? Eu fiz uma ligação com o lance da água. A experiência, assim, não tem muito o que falar. Você tá lá, a experiência de estar sozinho, estando lá, e pra mim, pelo menos, eu queria buscar onde que tava cada barulho. Cada barulho ficava, agora, onde que tá, assim, a experiência de se assustar e tá andando e pá! Ai, meu Deus, onde que é? Eu quero descobrir. É ótimo, é muito bom. Na minha infância eu já morei numa casa que não era tão antiga aqui no centro, mas que hoje deve estar nessas condições aí. Então azulejo, essas coisas mexeu muito com a minha memória, né? E eu lembrei que quando eu assisti o documentário sobre Jacques Macalé, né? Ele tem um momento que ele conta pro João Gilberto o que ele faz para aguentar a solidão, né? Porque ali dentro você sente uma solidão muito grande e uma ligação muito grande com a memória, né? Os cheiros e tudo. E aí ele fala assim, João Gilberto fala para ele assim: ouve os seus barulhinhos. Então esses barulhinhos que é uma gota que pinga, aí o Jacques fala assim. Aí eu comecei a prestar atenção nos meus barulhos, o ritmo do meu coração, meus passos dentro de casa, o abrir e fechar de gaveta. E aqui eu fui ouvindo, eu quase enlouqueci, eu quase pirei. Então assim, eu acho que a gente não para prestar atenção na nossa produção de ruídos, né? Então, quando você se vê sozinho e ali tem uma gota, tem um cabo de aço que dá um som, que emite uma nota. Então, assim, isso acho que lembra os nossos barulhinhos, né? Internos ou não. E aí foi essa sensação, e dá uma certa angústia mesmo. Dá uma certa angústia, assim. Muitas vezes eu me arrepiei, assim.
Eu não sei se é assim, sensação de medo, sabe? Mas é que quando você entra numa casa, em geral você já vai ser recebido. Então eu acho que você já entra com uma carga assim, de cena. Como que você vai se apresentar para aquela pessoa? Você está entrando ali como quem, né? Como o que você quer passar. Diferente daqui, né? Ou diferente de você entrar sozinho em casa. Eu acho que quando a gente entra em casa acompanhado com os amigos, família, é uma coisa. Você entra sozinho em casa, é outra história, né? Então acho que você se presta mais atenção. E essa história, para mim, essa história dos ruídos é meio que para prestar atenção na gente, assim. Que isso. E muito legal. Quando você fala o barulho dos passos, ou o ritmo do seu coração, então a gente faz uma associação, né? E aí, quando você vê a casa vazia, você sente a memória da casa todinha, no azulejo, na cor do azulejo, na parede descascada e tal. E ao mesmo tempo, ela tá vazia, ela não tá mais ocupada, né? Então, assim, eu acho que você relaciona também com esse vazio, né? E esse abandono que eu acho que a gente dá ao corpo, sabe? Você vive, cuida da fachada, mas tá abandonado, assim, você... Eu acho que as cordas, elas são uma presença muito grande da sua sonoridade, né? E ao mesmo tempo que lembra uns badalados de igreja, né? Uma coisa, parece uma medicina, né? E ao mesmo tempo caminhar também da pessoa lá dentro lento, né? Vai pautando. Acho que o som também te dá um ritmo que você tá lá dentro, né? Vai te dando esse ritmo. Da luz fluida da água, né? Pra perceber que tava caindo umas gotinhas, assim. No final eu cheguei bem perto, pingou a água em mim, assim. E com certeza eu acho que o banheiro é o lugar de maior concentração de energia, né? Ele é tenso, ele adensa o som, né? Às vezes você anda de um lugar para o outro, parece que o som vai se distanciando. A engenhoca eu achei demais, né? As tensões do ambiente. Eu acho que o exterior também, né? Porque a gente tem janelas que a gente enxerga a paisagem quadrada, né? Pelas básculas, né? Eu acho que sempre que eu olhar uma paisagem quadrada eu vou lembrar de Oscar Niemeyer, porque eu acho que é muito ele, né? Eu acho que até tem alguma foto que vai sentir esse clima, assim. E essa solidão também, né? Eu acho que o eco da ausência batendo de frente com a minha presença, né? Eu achei nada. Fora as luzes também, eu acho que a questão das luzezinhas com aquelas janelas que também remetem à própria janela do lugar, né, enquadrado, e esse passar do tempo também, né, esse movimento de rotação e translação da Terra que você vai, a luz vai passando, né, em você, assim, vai passando e volta. Virei. Muito obrigada. Eu achei fantástico a instalação e fiquei super curioso, assim, o som e a luz vão te levando e te trazendo pra cá. Eu voltei várias vezes no mesmo ponto pra sentir. O banheiro foi fantástico, demais. E essa relação com a água e a luz também eu achei muito interessante. Não sai total. Eu achei interessante porque na hora que eu entrei, eu fiquei preocupada em perceber o que havia sido instalado por você, né? O que era a intervenção. E a casa ficou no segundo plano. Depois que eu percorri as intervenções, quer dizer, os fios, os sons, a luz, né, a coisa de passar por baixo, passar por cima, ver o que acontecia, a casa surgiu e era como se ela tivesse uma vida. Quer dizer, eu fiquei buscando um pouco da história dessas pessoas que ali moraram, né?
assim, nessa parede que descascou, nessas intervenções, tipo ali devia ser uma área aberta que descobriram, o canteirinho ali na entrada. O que era essa casa? Uma vida onde a alma era uma das pessoas que moraram, e era como se, e depois eu sentia que era como se essa casa tivesse uma vida própria, meio ET, meio um ser meio sobrenatural. Eu achei assim, é um ser que existe, independente. É como se ela já tivesse antes e ela ficasse em silêncio porque tinha uma alma de várias histórias que passaram ali dentro que deram alma a ela. Então é isso, eu achei um pouco bem engraçado. É como se a casa tivesse uma vida e morte também. Eu ando numa fase que eu ando muito feliz de pensar nesse mistério que é existir e deixar de existir, porque eu acho que deixa de existir. Eu acho que a casa também é um pouco isso, quer dizer, ela existiu, serviu para várias coisas, está servindo, um dia vai deixar de ser. Mas ela é como se ela fosse orgânica, como se ela, portanto, tivesse essa vida também, esse tempo da vida. Gostei. Eu acho que essas coisas a gente tem a coisa que a gente sente, mas a gente vai dialogando e depois eu vou carregar. E quando você vira, que daí você vê a projeção do pingar ali, eu achei muito bacana aquela cena de você ficar ali, de pingar. E as projeções entre os furos que os fios passam, você vai passeando por cada espaço da casa. Eu fiquei com medo. Eu não sei degolar. Aí eu vi os fios daqui e o outro batia bem aqui assim em mim. Aí eu abaixei e fui pro outro quarto e depois fui pro outro cômodo. Mas assim, eu não segui muito, assim, eu fui vendo mais os movimentos da luz e da projeção entre os fios nas paredes. Primeiro eu comecei como ambulante, né? Depois fui me situando. Como eu fiquei parado, é muito estranha a diferença. Você vê como a espectadora andando e tal, percorrendo a escada, e depois você está parado. São duas coisas completamente diferentes. Tudo muda. Isso é engraçado, assim, como muda. Aí você vai aprofundando. Aí você... E uma coisa que eu queria me guiar de alguma maneira, porque você falou assim, fica o tempo que quiser. Aí, bom, então eu tenho que me guiar de alguma maneira. Aí eu falei assim, vamos ver qual é o intervalo, são 10 segundos de intervalo entre cada. 10 segundos. Aí eu fiquei contando, só que de vez em quando eu me perdi. Eu falei, perdi umas 2 ou 3. Então não sei se tem 47 ou 44. E é interessante porque uma coisa, quer dizer, eu já tinha percebido, mas muda completamente quando você está parado, que é a luz no banheiro que eu fiquei, né? Ela estava passando por aqui do meu ponto de vista. E aí surgia assim, uma elipse de luz. E era uma luz que eu não tinha percebido no banheiro. Eu tinha percebido nos outros. É super legal a abertura que promove no outro quarto. A gente já carrega um tempo de ver exposição, né? De ver, a gente já carrega um tempo de andar, de ver, entendi. Apesar de eu nem estar olhando para a cortina, que eu estava olhando mais na direção do lado da lâmpada, ali no banheiro, né? Mas aí eu comecei a perceber, eu falei, engraçado, que cortina estranha, né? Assim, né? Lateralmente, olhando para cá, eu comecei a perceber. Aí eu falei, olha, ele é igual um ladrilho. Aí eu falei, mas não é impresso, apesar de eu não estar olhando para aquilo. Aí eu comecei a perceber que tinha uns fiatinhos, tinha uma coisa e tal. Então, quer dizer, esse nível de imersão, ele depende disso, você realmente entrar numa outra escala mesmo, de tempo, né? E de relação. E aí essa história do intervalo, ela vai pingando, né? O negócio do torturador. E aí
E você vai afundando no tempo, né? Afundando, vai virando uma... Gostei muito da água, parte da água. E reparando que quando caem as gotas, o formato que tem ali da piscininha, se de novo era outra coisa. Começa a expandir também. No início foi essa apreensão. Mas depois eu comecei a observar o que era que acontecia lá. Quando eu senti mais coragem de ficar mais tempo dentro dos lugares. Lugares que eu não fiquei muito tempo. E o som, né? Da onde ele vinha, eu fiquei procurando. No começo eu fiquei um pouco assustado com o som. Toda vez que fazia o estralo eu tomava um susto. Eu esquecia do som, daqui a pouco estalava de novo. E tem uns sons que eu achei mais agradável estar próximo de alguns e depois estando próximo de outros já não gostei. Em alguns ambientes assim, eu acho que me atraiu mais o som do ambiente, assim, o timbre mesmo. Primeiro fiquei muito de cara com aquela água na Santa da Urca. Começou assim, eu pro lado, depois eu telhado. O cara captou. Depois eu dava esses fios maneiros, cara. Da sala, assim. E um fio vai ligando o outro, assim, né? Sai de uma sala procurando o fim do fio na outra sala. Mas eu fiquei intrigado porque eu não achei possível. Eu não consigo, assim, separar. Eu acho que, sei lá, Só que parece que o banheiro é o centro, assim, né? De todos os lugares, não sei. Parece que o som harmoniza ali dentro do banheiro. Não sei, porque quando eu entrava naquela primeira sala, eu sentia que o barulho era muito agressivo, assim. Porque é forte, né? E aí todos os ambientes ficavam meio, sei lá... Tem que raspar essa boca agora. Meio frios mesmo, e lá ele aqueceu, mas aquele ambiente, a luz do ambiente era mais aconchegante assim mesmo. A casa se expõe, ela tá com as entranhas todas abertas, né? Acho que fala assim de solidão. Foi isso que eu senti tristeza, tá? Ah, é? Ficou triste? Me deu tristeza. Interessante é um som que parece Não tô falando disso não. algo que, claro, se estica mesmo, como o próprio fio, mas cria um som de presença e uma ausência. A relação da sombra, que é interessante na entrada, a luz que vaza na água, para mim, eu trabalho com água, eu estava lendo Bachelard, inclusive, hoje, e essa... tem uma sensação de insegurança, porque você não sabe se vai tropeçar em algum momento no fio, e depois você se acostuma, mas parece que cada lugar tem uma presença, algo que, sei lá, que interage, que conversa, que bloqueia. O banheiro estranhíssimo, jamais ninguém vai tomar banho, a água fervente, uma sensação de
de extensão dos nervos, né? Tem uma sensação de extensão do corpo. A casa é o corpo, né? Um barco, enfim, que navega o tempo todo através dos sentidos, das relações, das sensações de espaço. A questão também do enquadramento, né? As paredes perfuradas, parece que penetram no corpo. E tem-se uma sensação de fato de presença, né? De alguém, né? Eu acho que de repente, não sei se teria que ser muito bem pensado e estudado a questão de alguém dançar, porque dá a sensação de ter alguém, né? A própria luz também, que vai intercalando os quadradinhos da vazado, dá uma sensação de que vai passar alguém, né? De ter uma alma, alguma coisa assim. Casa dos espíritos, né? Claro, o espírito do lugar também, né? E é contundente, né? Você tem uma presença eterna e contínua, uma sensação de alguém. O som é estranhíssimo, porque incomoda, né? Parece que é um som orgânico também. O som dos nervos. Corda, água, interessante, a água na entrada, a sensação de quase que se repete a mesma imagem, claro que nunca, né, é incidental, e o som acompanha muito, parece que tem uma inter-relação com a água e o som, né, parece vir do mesmo, parece um objeto, parece um som gravado, depois que você vai entender que não é. E o som do banheiro é mais alto, a trama e a casa que é a trama, que é a consciência, que é a inconsciência de cada ambiente, de cada lugar, é muito instigante, né, desbravar mesmo. Ir a lugares que você não sabe onde vai dar. E é uma casa, né? Que é o nosso próprio corpo, que navega, Parece um filme de terror. Desses da década de 80, assim, que você sabe que alguma coisa vai acontecer a qualquer momento e você sabe que vai acontecer e você sabe que você vai se ferrar por causa disso. Mas, assim, aí tirando essa percepção inicial, o que eu falei, é muito angustiante. Principalmente você sentar na cadeira e ficar só pensando em todas as coisas ao seu redor. Sempre. Como foi você estar sozinha dentro dessa casa? Como é que eu posso dizer? Dá uma saudade, dá uma angústia, uma impressão de coisas que já não existem mais, do que passou, tanto o seu trabalho quanto a casa me passaram isso. Mas o que mais me chamou a atenção aí foi esse contraponto do barulho do arame com o pingo d'água. Uma sensação muito, eu nem sei descrever, muito estranha, que você fica assim, aquele pingo de nada, que bem, de repente, causa muita sensação de coisa boa e também de angústia. As duas coisas misturadas. Agora, ao mesmo tempo que a casa parece que não tem mais vida, não sei se você deixou a propósito, tem uma plantação de... Sim. Como é o nome daquele negócio para... Boldo. Tá linda lá atrás. Eu botei o boldo tá dando vida, engraçado. E o ladrilho hidráulico também, tem umas coisas, as janelas me lembraram também a janela da minha casa, talvez por isso que veio um sentimento de saudade. É uma coisa que eu ainda tenho, mas não sei até quando, né? Então esse tipo de casa dá muita saudade. E gostei demais do seu trabalho. E esse som que você escolheu é angustiante, sim. Mas ao mesmo tempo o pingo d'água acalma, né? Acalma muito. Complicado.
os sons, os barulhos, pela amplidão do espaço de estar vazio, de ser uma casa antiga, te remete a esses surtos de solidão que constantemente, assim, eu tomei um susto, assim, teve uma hora que eu tava andando, olhando pra outra coisa, um barulho se misturou com outro, parecia que uma pessoa estava me chamando, assim, sabe? É meio confuso, assim, meio assustador, né? Você começa a refletir em vários tipos de paranoia, assim, é mesmo. Eu senti tudo isso, assim, de diferença com a relação ao antigo, ao passado, experiências, né? Me remeteu muitas coisas que eu já vivi, assim, de casas vazias, de estar sozinha, né? Que sempre nesses momentos eu estava em uma situação momentos meio trágicos, assim, então me remete tudo isso, assim. Mas, assim, logo depois que eu me familiarizei com o lugar, eu comecei a analisar em alguns aspectos, assim, artísticos, me prendendo a detalhes da casa, fazendo a menção, né? É impressionante como o chão da casa tem muito a ver com o seu trabalho, assim, né? Esteticamente, eu achei que foi um espaço perfeito, assim, uma escolha ideal, assim, pontual, assim. Foi ótimo, assim, a escolha. Trabalho muito intrigante e uma experiência muito valorosa de se passar. Uma experiência meio assustadora, assim, entendeu? Parece que você está dentro de uma casa assombrada. O tempo inteiro você vê presença. Aquele jogo de luz, o barulho, você percebe que você não está sozinho o tempo inteiro. Eu tenho que sobe, não sei o que não pode subir. Te acompanha. E o outro tem uma companhia. Mas o que mais me deixou assustado foi aquele banheiro. Não sei, o barulho, aquele clima todo daquele ferro dentro da banheira, entendeu? Aquela água, parecendo que aconteceu alguma coisa muito macabra dentro daquele espaço. É muito esquisito. Na verdade, são duas situações distintas no meu caso com o trabalho, que é a questão de ter acompanhado algumas coisas do processo dele e essa outra situação que é interagir com a obra enquanto observador, né? Então tem surpresas, assim, embora conhecesse a estrutura, conhecesse o mecanismo, é diferente essa ocupação enquanto alguém que entra efetivamente na obra com a obra pronta. E ser tomado por algumas surpresas. E acho interessante, eu fiquei pensando, como a gente só pode falar da gente mesmo, né? Como você fala de você o tempo inteiro nessa obra, a música, esse experimentalismo, essa obra que é difícil de... Eu fico pensando que é uma obra super bacana, mas que eu fico imaginando como você vai conseguir registrar isso. Como você consegue dar visibilidade para essa obra, porque ela não é fotografável. Né? E mesmo o vídeo dela você só tem uma dimensão parcial do que é essa recepção da obra. Quando alguém não te arranca de dentro da obra no meio do caminho. Mas uma das surpresas que eu fiquei muito instigado é como o próprio... é a vida autônoma das coisas, assim, né? Acho que pelo pouco que a gente andou conversando ao longo da obra, a questão do espelho d'água e tudo, mas a sincronia que a própria água cria e a imagem cria com o som, o que a gente que percebe essa imagem cria com toda a relação, é meio que caleidoscópica aquela estrutura.
E é muito bacana, foi isso que me abduziu lá dentro, é isso que me abduziu, a força daquela imagem associada ao som, associada ao vazio, de fato é uma coisa meio que, parece que é penumbra de madrugada, você está visitando alguém e começa a andar pela casa, a sensação dá um pouco dessa, ela não parece vazia, né? Então isso é muito interessante, porque e é engraçado que o que ocupa essas linhas, que esse som e tudo aquilo que ocupa é muito interessante porque são sons muito distintos. Ele é provocado num ponto, mas quando você está no outro extremo, ele tem uma resposta. Você tem a paleta, não sei como é que você está chamando aquela, você tem a paleta que puxa um som de um lado que é ampliado, mas tem momentos que você está passando por alguns lugares que a própria resposta da estrutura para aquele som provocado pela paleta dá um outro som que é diferente. Isso é muito bacana na obra. Quer dizer, é uma que eu acho que dificilmente isso era uma coisa que pudesse ser programada para ser assim, mas é como a própria matéria, o próprio lugar vão impondo relações para quem trabalha com a questão do espaço, isso eu achei muito bacana. Né? Olha, foi muitas coisas. No primeiro momento, assim, eu tive uma sensação de medo, né? Teve um momento que eu me peguei andando assim, né? Porque é estranho, desconhecido. Fora essa sensação, assim, o som, a iluminação, a sombra, que parece que você não está sozinho. Né? Então você entra num espaço e você escuta o som do outro espaço, assim. E os sons, eles são sons diferentes, assim. Então pode ser o som do arame, pode ser o som de outra coisa ali que você não está identificando ainda, né? E aí de repente você está olhando para uma direção e você vê uma sombra, assim, passando, sabe? Você não tem essa sensação que você está sozinho, muito pelo contrário. E aí existe esse momento de você reconhecer o espaço, né, se familiarizar com o espaço, e aí depois isso passa. É um primeiro momento, assim, mesmo que causa esse impacto. Então, a segunda experiência foi uma coisa mais solta, né? Tipo, ontem, quando eu vim, eu senti uma parada um pouco mais... Fiquei meio acanhado, meio... Tudo já fez um terrorismo, né? Nada, choque, que não sei o quê, então eu cheguei todo travado, né? Eu ia sabendo onde estavam as coisas, o corpo já foi mais solto, sacou? Então, tipo, o caminhar ali já tava mais, até reconhecendo já onde estavam as coisas e tudo mais. O som foi uma outra diferença, né, grande com relação a outra. Quando eu cheguei, tipo, algumas paredes estavam quebradas, então a continuidade do som era outra. E aí ficava um pequeno eco à distância, sacou? O som tinha uma outra continuidade, né, de tempo mesmo que ele ocorria. E aí, pô, acho que pelo fato eu, pra falar a verdade, eu achei que esse acabamento sim, né, mas o que ele usou de material para produzir esse som agora, as barrinhas de ferro e tudo mais, eles condizem mais com a parada do que com a paleta. Não sei, eu acho que o metal ali no caso ele dá uma sonoridade mais, não sei se ele é aguda ou grave, eu não entendo essa coisa, sempre me confunde. Mas dá um tom mais meio. Não sei se é mais forte também, né? O som é mais forte, mas o som, a batida é diferente, sacou? Aí eu andei pela casa, vi esses pontos, me atentei mais dentro da questão do barulho. Quando eu subi mesmo, eu parei para dar uma olhada no fosso, né? Já que tem essa questão do som já que já está alterado, então eu parei para realmente ouvir o fosso, que o eco ali é bem maior e tal. Então, tipo, com todas essas alterações, tudo vai mudar, né, no caso. Nesse decorrer ali, fui pra sala que tinha um cofre. Eu, quando fui a primeira vez, eu não tinha visto o cofre, nem a cadeira, sacou? E aí eu parei pra ver o cofre, e aí o Anselmo tava falando que quanto tempo tentando abrir e tudo mais. Eu tentei abrir um pouquinho, mas a parada meio que tá agarrada. Tem um buraco da chave também, não sei se tá com a chave, não sei o que, pra abrir, não daria pra abrir. Só não sei se socando aqui no porta e arrancado da parede. E é muito doido como o som de um lado, por exemplo, um lado bate, o outro recebe, né? Coisa que o Júlio estava falando ontem. É muito doido como
não sei se pela proximidade, mas pelo decorrer desse caminho que o som faz, né, pelo ferro, pelo cabo, né, ele altera o som de uma maneira engraçada. Eu entrei na parte de trás, para falar a verdade, o lugar que eu mais fiquei foi na parte de trás, lá na varandinha, né? Esperando o som daquela corda que ia bater e a corda não batia. E eu ouvia todos os outros, e lá atrás ele parece que era uma campainha. Pem, não sei, sacou? Tipo, então eu parecia que tinha alguém chegando, sacou? Uma sensação de que tinha alguém a chegar, sei lá. Dali eu fui pro banheiro, a cozinha eu passei pela cozinha, mas o som forte, mas a cozinha nem me prendeu muito não. Eu fui pro banheiro novamente e aí outra coisa que estava diferenciado com relação a ontem, porque ontem, como os meus falou, tinham ligado um pouco tarde e tudo mais, não tinha aquele vapor, né, cara? E aí o banheiro estava bem mais quente do que ontem, e aí eu peguei a cortina para poder tocar mesmo, né? E nisso que eu toquei a cortina eu vi o vapor subindo, sacou? E aí eu passei a mão na parte de dentro, a parte mais lisa mesmo, dava pra ver aquela suor mesmo do material, entendeu? Do vapor batendo na superfície, condensando no líquido, né? Só para completar aqui, eu acho que essa visita única, ela não seria o ideal, a meu ver, sacou? Poderia haver um momento de 2 vezes, entendeu? Porque a parada, aquele estranhamento inicial, ele é quebrado e abre-se outras portas para outras visualizações. É claro que a conversa, o momento de gravação, as perguntas, tudo mais, ela já influencia nessa visão que abrange mais coisas. Mas esse voltar depois de conversar, cara, depois de ver, depois de conversar, ele amplia mais ainda, sacou? Eu acho que isso é uma parte que é enriquecedora nesse sentido. Poder ver, tirar uma conclusão, poder trocar e poder rever, entendeu? A partir da soma de todas essas conclusões tiradas na primeira vez e mesmo assim ainda poder ampliar para uma nova visualização, sacou? Eu morei numa casa mais ou menos assim, na Padre Nóbrega, que é subindo logo ali. É um prédio, eu até tenho curiosidade de voltar lá para poder ver como é que é. Mas é assim, não tem essa. Eu fiquei mais querendo entender como aquelas gotinhas caíam da luz. Você fez aquela gotinha ali, foi você que fez? Você provocou aquela goteira? Tudo aí dentro. Então. Que não é da casa, né? Sim. Essa casa não tem rede hidráulica, não tem rede elétrica. Exato. Aí eu falei assim, ela é uma casa abandonada e tem água, e tem luz. Porque uma casa abandonada não tem nenhuma coisa nem outra. Então tem água e tem luz, tem vida. E assim, aí eu mais prestei atenção nisso, eu abstraí essa questão de estar sozinha, de ter essa. Eu acho que solidão não é uma coisa que me. Mas eu fiquei impressionada com a goteira. Com a goteira que cai exatamente naquela água ali, assim. É muito boa a experiência. Eu adoraria que isso continuasse, assim, né? Que todo mundo. Eu posso até trazer minha experiência, né? Quando as pessoas iam lá no ateliê, ver as peças que é uma arte misturada com comércio, vamos dizer assim, porque é para vender. Mas eu tinha essa coisa de deixar as pessoas andarem pelas peças sozinhas também, embora tivesse um burburinho, para que elas sentissem o trabalho, sem ter aquela história da pessoa marcando presença. Às vezes até brigava um pouquinho assim, não, deixa ela olhar, deixa ela olhar.
Eu achei tranquilo. Teve uma hora só que eu fiquei com medo, que era parte... Quando eu entrei, o que mais me chamou a atenção foi aquelas rendinhas assim, aquele grade, eu adoro grade. Aí eu já perdi o medo, falei, tá lindo. Então eu falei que eu não gosto de coisa feia. E aqueles pontos de luz lá em cima, que pareciam Swarovski, que eu adoro, hein? Aí subi, não fiquei com medo. Eu sou pequena, então mesmo com salto não bati a cabeça nem em nada. E adorei o banheiro, aquele piso é lindo, me lembrou a calçada da modernidade, né? Assim, aquelas florinhas. Aí eu gostei, assim, apesar de ser assim, sujo, né? Assim, pra mim me passa, né? A parede descascada e tem um lado que é tenebroso, né? Mas dá pra fazer uma reforma. Eu nunca tinha entrado nessa casa, do lado da minha casa. Não, mas foi legal ter entrado assim, dessa forma. É diferente quando você sente. Você entra numa casa e sente. Você já botou uma linguagem nela, você botou um ponto de atenção para cada detalhe e a gente sentir, sabe, o vazio, ao mesmo tempo como se tivesse alguém perdido, abandonado ali, sabe? Uma loucura ficou isso. Nossa, ficou muito interessante. Você conseguiu pontuar, assim, alguns lugares, assim, unir, né? Fazer um elo na casa toda, com as linhas. E a iluminação, a sensação que eu tinha é que sempre aparecia alguém em algum ponto da casa. Ficou muito interessante, muito interessante. Então, você gostou? Não, eu tava ótimo, tava diferente. Até alguns minutos atrás eu tava uma outra pessoa, agora eu tô me sentindo meio assim, sabe? Meio que, sabe, uma coisa muito interessante, porque é uma casa abandonada. Sabe, ao mesmo tempo você se sente trancada, prisioneira. É como se eu tivesse prisioneira. Porque uma casa abandonada, a sensação que eu tive foi essa, de prisão. Porque falta correr vida ali naquele momento. Então, quando você colocou o fio, você uniu a casa todinha para que a gente pudesse enxergar ela. Ficou muito interessante, muito interessante. Que bom. Doído, meio que doído, assim. Meio que me deu uma chocadinha, assim. Eu esperava que, lógico, você ia fazer uma coisa assim, um pouco surreal, mas eu não, fiquei meio doída, porque senti um pouco de abandono, né? Aí se mexe um pouco o emocional da gente. Muito interessante. Que bom. Gostei. Bonito Gostei relato. dos detalhes. Dos detalhes. Que eu observei cada detalhe. Porque como eu sou cenógrafa, eu observo os detalhes, né? Assim, de iluminação, de pontos de luz no pêndulo, na entrada, os detalhezinhos, sabe? Da junção das linhas. Aqui, alguma hora ela me limitava, outra ela me levava. Entendeu? Eu gostei dos detalhes. Muito interessante. Meus parabéns. Senti muito medo. Senti dentro de um filme de terror. Aquele banheiro, então, me senti dentro daquela cena do Hitchcock. Aquele água quente. Minha vontade era de botar a mão na água. Eu falei, mas vou levar um choque, algo parecido, assim. E parecia que a todo momento ia chegar alguém. Essa é a sensação que eu tive, assim. A presença. A presença da ausência, né? E o sentimento que dá é o que eu sinto quando eu ando no centro. Quando eu olho para os edifícios, para as casas, tudo abandonado. Eu tenho a mesma sensação. E dá ao mesmo tempo aquele aperto no coração, porque, poxa, cada edifício lindo, né? Abandonado, e ao mesmo tempo dá essa sensação de medo, às vezes. Principalmente à noite, quando eu tô andando à noite, assim. De manhã você tem essa sensação de, poxa vida, aqueles edifícios lindos, né? E à noite já tem essa sensação de medo, justamente porque a maioria desses prédios estão sendo tomados por noias, né? É isso.
pulsação, né? A casa pulsa e o tempo do sino também, badaladas do tempo. E a casa ficou com uma luz muito... Eu gostei muito do reflexo da piscina. Ficou um mosaico, tá, os pingos. Você observa assim que aquela luminosidade que está ali, ela não está forte, não está branda, mas muito presente. A parede ficou, enfim, tudo bacana. Que equilíbrio é esse, né? Que você fez, vocês fizeram, você mais... Foi muito bom. Não vou falar nada não, mas obrigado, emocionei. pela ajuda. A gente Você tem me devia recebido. ajudá-lo, mas a sua obra foi assim, eu nem pensei que fosse haver esse impacto que tá, porque o som muito presente, ficou muito legal. Eu gostei muito do som, quando você tira o instrumento, né? Valeu, gente. Ai, eu fiquei com medo. Sou medrosa. Eu fiquei meio apavorada com o som, né? E com as luzes. Parece que tem alguém passando na frente, assim, da luz, né? É da impressão de você estar sempre acompanhado, assim, é muito esquisito. Eu que sou meio medrosa, eu fiquei com medo. Ótimo. Muito legal. Depois que passa o medo, a gente tenta descobrir o que é, né? O que você fez ali, né? Muito legal. Linda a casa, achei ela muito legal. Assim, casa é legal, né? A casa é legal. E cômodos, né? Também é legal. A questão do cômodo, assim, o banheiro, a cozinha, o quarto, a sala. Diferente, né? E a questão das janelas também, né? Aquela áreazinha lá de fora, que tem um jardinzinho assim, você olha assim, aquela entrada pro banheiro que fica no box. O cofre, que é muito legal, a história do cofre também, é original, né? A história do cofre legal também. E a escada que vai pro porãozinho de cima, né? Essa indicação. E o que eu percebi, tipo assim, não o medo, né? O som, quer dizer, o vazio, né? Porque a gente tem medo do vazio. E ali não estava vazio, estava preenchido. É preenchido pelo som, né? O som. Agora o barato disso tudo é que esse som é por meio de uma amarração que passa por toda a casa, né? Assim por diante. E é feito com uma tensão, né? Por meio de uma questão de tensão. E essa tensão é provocada por uma engrenagem, né? Muito bem feita, por sinal, que eu achei muito legal, que nada é vulgar, se vamos chamar assim, não é um som eletrônico, né? É um som feito por meio das ações das engrenagens, né? Então, quer dizer, pode ser um som A, B, C, D, diferenciado de acordo com, né? E a postura, né, da tensão que bate no fio, e essa tensão do som que traz eco, né? É o que me traz assim na casa, além do primeiro contato que é memória. Então o som é aquilo que é o eco, memória, a água que pinga também, totalmente plástica por sinal, né? Bem plástico aquilo, que é bonito. Mas também ela tem essa questão quando bate na onda, a onda transmite, né? Aquelas simulações das ondas, que é outra vez a questão não do barulho, tem nada é codificado no mesmo processo, mas mesmo assim traz a questão de preenchimento, sabe? Acho que até o momento da água é o momento mais delicado, que o resto é tensão. Sabe? Quando você retorna a escada e vê a água de novo, te traz uma delicadeza, uma suavidade. Porque sim, toda a casa não é o medo, é a tensão. Porque o toque é tensão, o fio é tensão, o buraquinho que acende e apaga é a tensão de novo, né? E a tensão do vazio, sabe? A tensão do vazio. Muito bom, parabéns.
morei em Sobrado, cara, até os 12 anos de idade. E o meu quarto era geminado como último. Um quarto você dava uma câmera para um outro quarto. Eu ficava vendo a fresta de luz da porta embaixo. E aí, assim, a fresta de luz e o som me chamou a atenção disso. Assim. Me lembrou dos sons do entorno da minha casa, cara. Não era de dentro, era de fora. Eu sentia a vida de fora, cara. Outra história. Assim, é muito doido isso, cara, porque, pô, me trouxe umas lembranças muito estranhas. A minha avó também morava no Sobrado, tem um tempo com a minha avó. Sabe a casa tomada do Rúlio Cortázar, assim? A casa vai tomando e expulsando as pessoas. Eu fui pro quarto do canto e fiquei sentado naquela cadeira, esperando que o som chegasse até mim, mas que ele viesse pelas paredes, parece que as paredes iam vir para mim. É uma sensação, ao mesmo tempo que ela é muito boa, ela é muito estranha. Eu não conheço esse lugar, eu não sei que lugar é esse, mas eu já vivi nesse lugar. Cara, muito bom, quero subir lá de novo, cara. Quero ficar uns bons 10 minutos naquela cadeira ali. O lugar é fantasmático, assim, o som do lugar me traz uma presença fantasmática, não fantasmagórica, mas eu achei que minha avó fosse aparecer e abrir a porta mesmo e falar, aí, tá na hora de acordar. Eu lembrei da minha infância toda, cara. A minha casa tinha umas entradas em que eu corria, nessa eu senti falta, né? Assim, eu corria de um quarto pro outro, o quarto que era uma câmera pro outro e voltava. Eu tive vontade de abrir algumas portas ali, cara. Uma porta azul que tem no canto, onde o som é quase surdo, assim. O som é mínimo, assim, dentro do lugar. Alguns lugares são caixas. Alguns espaços são caixas que reverberam com muita potência. Mas o lugar onde o som é surdo é onde ele mais está presente, assim. Onde eu mais sinto vontade de ação por ele. Eu senti vontade de abrir uma porta azul, que estava no canto, e um cofre. Não sei se é um cofre que tem no canto, assim, no lugar da cadeira, assim. Tinha momentos que parecia que o som vinha todo dali. Tinha momentos que eu achava que o som estava saindo dali. E dali para fora. Onde eu estava não tinha som. Ali parece não ter som. Não sei se o som de fora também me atrapalhou bastante nesse sentido. Mas aí eu mudei de quarto, vim para o outro quarto. E lá no outro quarto a impressão que eu tenho é que eu estava fora da casa. Porque é surdo, lá é surdo. Lá a presença sonora é pouca. Assim. A corda vibra, parece que estava vibrando de fora para dentro. Ela vibra do início para o final. E a vibração cresce. Porque você tem um som amplificado, mas você tem também o som das cordas, que é acústico. Sim, aí a vibração cresce. À medida que o som ele sai dessas cepas que batem e amplificam ele na primeira e na segunda sala, nas salas posteriores ele começa a ficar mais forte, mas não como presentificação sonora, mas com presença de algo contundente. Preciso voltar lá em cima. Vou ter que ir lá na casa da minha avó. Fudeu. Aí, você pode fazer isso com as pessoas, não. Você pode fazer isso não, bicho. Fazer o quê, né? Você quis entrar, né? Pô, eu entrei pelo aspecto assim do som, das coisas, já entrei igual um investigador, sacou? Falei, bicho, tem alguma coisa acontecendo aqui, presença mesmo e tal, vamos investigar o que eu quero. A parada do fio, você não sai andando correndo, né? Você fica meio, pô, qual é o meu lugar aqui dentro, o que vai acontecer. Aí, dei algumas voltas, eu vi que dá para encontrar várias coisas ali. Entendeu? Dá para tirar várias coisas daquilo ali, encontrar até um indivíduo mesmo. Parece que eu posso conhecer o cara aí que está habitando aqui essa casa tão sutilmente assim que não dá nem para enxergar o cara. Parece que ele se transforma em alguma coisa, se esconde no porão lá no sótão, quer dizer, né? Ele se esconde no sótão, se transforma e sacou, ele tá ali, tem uma trama ali, uma trama de filme ali, acontecendo. De cinema. De cinema. E aí, por fim, isso apareceu lá e eu falei, pronto, é a presença de alguma coisa aí, que diabo é isso, cara? E era ele. E eu voltei um pouco, só que eu voltei, mas ainda fui checar o banheiro, ainda que eu não tinha checado, aí que já tinha feito sentido, já a parada de eu investigar ali. Se quiser voltar depois, se a gente fizer a fila. Mas é isso aí, tem alguma coisa transformada, se escondendo aí, cara.
que não pode se mostrar aí, tá se escondendo. Tem que tomar cuidado. É uma sessão muito interessante que eu senti lá dentro. Assim, mas ao mesmo tempo que eu queria vir embora, eu não queria sair de lá de dentro. Porque eu tenho muito medo de tudo. A cada ponto que eu entrava, parecia que tinha alguém que ia me esperar ali. E é uma sensação muito esquisita, que você quer entrar pra ver se tem alguém, você sabe que tá tudo vazio, mas é uma sensação muito gostosa. Você dá vontade de ficar muitas horas ali em cima. Fica rodando sem destino, né? Pra onde cômodo em cômodo, isso é muito gostoso. Mas esse medinho que ficava, aí quando batia aquela luz, às vezes, com barulho, sincronizava a luz com barulho, dá aquela sensação estranha. Nossa, parece minha casa, assim, quando tá tudo escuro, que eu moro na mata, então assim, os barulhos, eles... Eu moro na varanda no jardim. Eu sei, aí atrás é uma mata. Às vezes quando eu fico sozinha, apaga todas as luzes, é a mesma sensação que eu estava tendo aqui. Assim, esse barulhinho de folha, gota pingando da folha, parece espaços. Aí o barulho que tinha da janela abrindo ali, aí batia a luz e parecia que tinha alguém entrando no cômodo. É uma sensação muito estranha, mas olha, muito gostoso, dá vontade toda hora. Experiência meio de sincronicidade, assim, achei. Meio de quê? Sincronia entre as... Acho que isso que dava, assim, a noção, uma noção de presença, assim, lá dentro, assim. As luzes se movendo, assim, de repente parecia um vulto, assim, que tava passando, sei lá. Fiquei... Essa é uma experiência um pouco fantasmagórica, achei também, assim, e tal. Tem umas horas que eu fiquei um pouco com medo, assim. Mas maneiro, assim. Muito... É isso aí, acho que tocou, assim. Fiquei... Principalmente para das luzes, assim, se movendo, o som envolvendo também, você fica imerso mesmo, assim. É isso aí. Boa noite. Você foi no banheiro, essas paradas assim? Fui, visitei tudo. E também tomando cuidado para não esbarrar no fio. Sacou? Isso também, né, me dava uma noção, assim, de que tinha alguma coisa ali, assim. Também gera uma tensão, né? Você fica preocupado de não esbarrar no fio. É. Legal. Não, assim, notei... tinha umas horas assim que a luz passava, assim, né? Às vezes batia um reflexo em mim, assim, você fica meio... Parece que tem, assim, ó, algo circulando por ali em movimento, assim. Que eu acho que talvez seja essa sincronia entre os elementos ali que te envolvem, assim. A sensação que a casa proporciona é tipo indescritível, eu acho. Se você for falar com palavras, você vai ficar meio. Sabe, eu vou falar coisas que são meio clichês assim, das sensações naturais do ser humano. Assim. Sei lá, intuitivamente, assim, cara, eu fiquei bem ligado às reflexões que a casa proporciona, assim. Às vezes você fica ligado às ambiências, né? Tipo, você vai entrar no ambiente e tipo, você espera que alguma coisa vai acontecer, aí a informação de áudio, tipo assim, te chama a atenção e você acaba se desligando das sensações locais, assim, sabe? Aí você começa a perder a noção da ambiência mesmo, você começa a viver, tipo, só sensações, tipo, não tava nem um pouco preocupado com, tipo assim, se vai causar alguma sensação, eu esperava ela chegar, sabe, e simplesmente sentir, assim, às vezes vinha vultos de trás, assim, a luz fazia um sombra, você acaba, tipo, olhando, assim, tipo, o que tá gerando essa sensação, sacou? E, tipo, eu acho que a coisa que eu achei mais legal é você poder sentir a ambiência, viver o lugar,
tipo, aceitar todos os sentidos, assim, que a casa oferece. Assim, sem ter referências, né, cara? tipo, eu entrei, tipo, sem pensar o que tava lá dentro, sabe? Eu entrei totalmente, tipo, desprovido de qualquer tipo de recalque, assim, tipo, vou sentir medo, vou sentir, sabe, eu procurar sensações, deixei elas virem, assim, sabe? E eu, de lá dentro eu também registrei, então, às vezes você acaba registrando, você às vezes talvez se preocupe em registrar, sabe? E às vezes talvez até me desliguei de algumas coisas, mas... E eu gostei muito também da estrutura da própria casa, assim, sabe? Ela já, a própria arquitetura da casa, a iluminação que vem de fora também, sabe? Independente da iluminação que foi acrescentada na casa, a iluminação que vem de fora, da própria vizinhança, assim, oferece. Assim, teve uma hora que passou um carro, cara, e iluminou, assim, o teto da casa e, tipo, veio uma luz que não estava ali, dentro da instalação, que eu achei bem interessante também, sabe? Tipo, a casa proporciona isso, talvez não foi nem parte da obra em si, assim. Não, faz parte da obra, porque a obra tá dentro do próprio local. Então, assim, não é uma coisa que a gente controla, é totalmente, tipo, a parte que não é controlada da casa, talvez, tipo, seja uma coisa que chama atenção. Você tá dentro de uma casa e não tá dentro da galeria protegida, nem segurança do teu lado, ninguém te filmando, você tá no mundo. E a coisa de estar sozinho ali dentro também é interessante, porque você começa... Eu fiz relações com lugares por onde eu passei também já, sabe? Memória imagética mesmo, de lugares onde eu passei, lugares onde já precisei dormir. Então, tipo, sabe, voltou as memórias, assim, algumas coisas. E uma coisa que eu achei muito interessante também foi o reflexo de umas películas de água que tem ali em cima. Alguns reflexos, assim, também, tipo, criavam estruturas das geomas que acabaram me chamando a atenção. Tipo assim, como eu gosto muito de desenho, acabou que, tipo, eu olhava, começava a ver, tipo, formas se construindo. Ele fez umas estruturas quadráticas, assim, que projetavam coisas e tinham projeções ali totalmente aleatórias também que chamaram muita atenção. Acho que foi isso, assim, cara. Bom, eu caí aqui de paraquedas, né? Não tenho nem... Vim por um amigo de amigo, não sabia o que esperar. Me disseram, entra aí agora que eu vou me informar um pouco mais do que é isso. Primeiro eu entrei curiosa em conhecer o prédio. Um prédio, não sou daqui de Vitória, conhecer um prédio antigo daqui do centro me pareceu curioso. Mas aí a partir do momento que eu comecei a ver que tinha um suspense, umas luzes diferentes, uma coisa, opa, tem alguma coisa aí. Aí primeiro parecia que tinha alguém o tempo inteiro no apartamento, assim, eu ficava virando o tempo todo pra ver, opa, alguém entrou junto, mas aí eu percebi que era a proposta. Aí fui investigando um pouco, descobrindo como era o apartamento e depois tentando entender o que são os aços e essas coisas que eu ainda tô pensando no que pode ser, né? Que uma coisa de, sei lá, do som que passa entre um quarto e outro, que a gente escuta, o vizinho de cima reclamar com a mulher, brigar com a filha. E aí no final ali eu vi que o som que a gente escuta, porque eu achei que fosse alguma coisa gravada, porque era um som contínuo, aí pra mim parecia que era um negócio que ficava girando assim, né? Aí o negócio que eu percebi que era um som produzido, dá mais ainda essa sensação de que a gente vive hoje em dia, que é um som natural, né? Que é uma coisa de, sei lá, é o vizinho que chega em casa e fica batendo com a bolinha na parede, é um som contínuo que é essa vivência, assim. É difícil lidar com o negócio. Veja como ele começa a se afastar. Eu vi a água, é a parte mais poética, assim, que é uma coisa visual, que pode ficar ali olhando. Na verdade, eu ainda estou tentando entender
ligar essa coisa. A água você viu como você entrou? Eu vi a água pingando, aí depois ele falou assim, uma casa antiga, um prédio antigo, tem vazamento, normal. Mas aí depois eu vi a luminosidade que se formou ali. Mas a água ainda não tá bem. Eu ainda não consegui. O banheiro eu vi, mas ele é normal, como as outras. Não vi... a água quente. Na hora que eu cheguei, eu pensei que fosse uma coisa tipo elétrica, de... sei lá. Não, mas essa coisa de dar choque, de alguém que tá prestes a entrar naquela banheira e se matar. Aí eu fiquei olhando, será que tá ligado? Será que não tá? Aí eu vi que tava meio saindo um vapor. Ah, vou botar a mão, mas putz, ou eu vou levar um choque ou eu vou me queimar, né? Aí eu só botei a mãozinha assim, eu vi que é um rabo quente, né? Não sei como é que é aqui, mas eu costumo chamar de rabo quente que esquenta a água. E... acho que é isso. Obrigada. Fiquei com medo, que eu tava em outro clima aqui fora, a gente tava bebendo, conversando, e aí eu entrei meio em outra sintonia com o lugar, mas por causa dos barulhos, da iluminação assim, eu comecei a ficar com medo. Fui explorando ali para ver o que tinha. Na verdade eu fiquei com mais medo dos lugares que eu não fui, que foi um cantinho escuro que tinha ali fora e o sótãozinho ali do banheiro, tinha uma escadinha que dava para subir. Aí eu fiquei achando que parecia meio o chamado ou o grito ali. Pensei, vou ver ali, mas eu fiquei com medo de ter um garotinho japonês de verdade ali na manhã. Aí eu não entrei não, aí eu fiquei com medo, por isso que eu voltei meio errado. Fiquei com medo de verdade. Não sei, parece um pouco uma casa que eu morei quando era criança. Assim. Que eu sou de Vitória, né? Também. Não é tão destruído assim, mas essas janelas daqui, essa madeira, essa coisa, isso é uma coisa característica daqui, assim. E essa casa tinha os barulhos, minha avó acreditava em um monte de coisa, espírito, eu ficava falando. E teve uma época que a gente viu umas luzes mesmo na casa, assim. Não sei se de tão sugestionados por ela ou se tinha mesmo. E aí meio que me lembrou. Aí foi isso. A princípio, dá um pouco de receio, né? É um negócio meio temeroso, você fica meio com medo. Até porque a casa ajuda, né? O aspecto da casa ajuda você a ter medo. Sem nada, só os fios e tal. Essa foi a primeira impressão. Parece que também tem sempre alguém em algum cômodo, né? Por causa do barulho. Parece que tem alguém em algum cômodo. É como se você estivesse ouvindo alguém fazer alguma coisa em algum lugar. Daí quando você vai ver, não tem ninguém. A outra impressão também é que fica uma coisa meio duvidosa se o som é gravado ou se o som é produzido por aquelas tensões, pelos fios e tal. Aí eu parei, eu olhei de perto, aí eu falei, não, é produzido mesmo. Né? A mecânica do negócio produz o som. Depois, quando você vai se afastando, você fala, não, mas parece que o negócio está gravado de alguma caixinha escondida aqui que eu não consigo reconhecer. E tem umas coisas de dentro da casa, assim, que eu não sei se é parte da instalação ou se é parte da casa que estava antes, né? Tipo, por exemplo, logo que você sobe, tem aquela caixa com água, né? Eu não sei se é da... Tudo pôs água, né? Pois não, mas eu não sei se a água que estava ali era... E aquela é uma banheira, né? Tinha uma banheira, também não sei também se aquela fiação que está na banheira ali, se aquilo... mas a impressão que eu tive é essa, assim, de como é que ele consegue preencher o espaço com muito pouco elemento, assim. A princípio é isso. E a cadeira vermelha? Eu vi a cadeira vermelha, deixa ela lá. Você sentou lá? Não? Porque
quê? Podia sentar? Podia. Vai saber quem vai. Pô, mas... Você entendeu dela? Não, é o tipo da coisa que pra mim funciona assim. A gente entra num lugar, como essa casa, a casa é totalmente obscura, um negócio que dá um certo medo, receio de, né, onde você caminha, pô, a casa não tem nada, e você anda devagar, né? Você não vai esbarrar em lugar nenhum ali. Você anda devagar por causa do receio, né? Aí você entra e vê uma cadeira e não você tá nunca naquela cadeira. Vai que passa uma guilhotina ali, vai ter que abaixar. Não sei, nem pensei em nada daquela cadeira. Você sentou na cadeira? Não sentei na cadeira. Mas eu sei que a cadeira fica perto de um cofre. Fica perto de um cofre. Você abriu o cofre? Não. Pode subir lá de novo pra poder... Pô, depois que você falou, dá vontade agora de ir lá. Eu peguei a escada na manhã. Não deu vontade de subir. Ah, você tá doida, Regina? Por que você subir naquela escada? Eu, hein? O som que tem, né? Tá doido. Não. Aquelas escadas que dá pro escuro, né? Tem um buraco ali. Logo que a gente sobe aqui, tem essa... Tem um espacinho ali, outro buraco ali, ó. Ali. Você botou a cabeça, você começa por aqui e sai daqui. Mas é isso. Muito bom, muito foda. Eu tive mais experiência de filmes, sabe? Filme assim, do Alan Parker, o filme do Inquilino também, assim, foi uma coisa que meio que eu curto muito, assim, sombra, o movimento das sombras, e fora todo aquele clima de inquietação, aquele clima de filmes no final dos anos 70, começo dos anos 80, assim, sei lá, a sensação maior é de intranquilidade, assim, de incômodo, o barulho que está te perseguindo todo o tempo que você está na casa. Ela assim. não é subir, não. E achei muito foda, muito foda. Fala que Parabéns. uma tensão, assim, né? Exatamente, o tempo todo. Agora na hora que você tá lá fora, assim, que você... Porra, aqui eu tô aqui fora. Aquele barulho lá no fundo, assim, aí que meio que traz de volta pra tudo aquilo que você tinha visto antes, assim. Bastante, assim. Acho muito o clima daqueles filmes final dos anos 70, começo dos anos 80, assim, do Alan Parker. Assim. Eu acho que a galera que trabalha com desenho ou que vê muito, a galera na hora já lembra coisas de cinema, como é pra casa. Assim, muita gente. Tem uma galera que lembra cinema. E aquele movimento das sombras ali da. Tem muito a ver com o cinema por causa daquelas partículazinhas da luz. Da luz. Aquilo ali eu lembro muito aquele filme Coração Satânico. Do Alan Parker, assim, na hora que ele tá que ele tem umas visões assim, que ele vê o elevador fechando assim, a luz subindo, passando, eu lembrei muito. Deu uma sensação muito ruim, assim. Aí você teve coragem pra de novo? Voltei, porque na verdade. Vamos lá, né? Mas é uma coisa de sofrimento, assim, né? Porque uma casa desconfortável, né? Uma experiência de abismo, assim, de loucura, sem chão. Na verdade, é uma casa que não te dá chão mesmo. O abismo sem chão. E essa é uma experiência de sofrimento, não é uma experiência acolhedora, nem uma experiência de alegria, é uma experiência de sofrimento. Essa coisa de desconforto, não sei, você falou de uma sensação de porão, tem, mas tem isso. Entra, né? Porque não tem ali, não se tem uma construção, uma habitação, né? Não se construiu um território. Mas é porque essa experiência de caos
chão nenhum, é a experiência da loucura mesmo. Assim, e pode ser uma experiência de extrema invenção em alguns momentos, mas é de muito sofrimento. Eu senti. E aí me veio uma coisa do budismo, que é o reino dos infernos, assim, né? São dois reinos de muito sofrimento. Que é o reino dos fantasmas famintos, e a emoção presente é a insatisfação, não se sentir saciado nunca, e o reino dos infernos, que é a raiva, muito sofrimento. Essas coisas. É por isso que eu acho que eu voltei correndo. Você achou que foi mais complicado? Vou passar longe do bueiro pra mim já pegar. Mas qual é a questão da segunda vez? É porque você saca o artifício, né? E aí você enfrenta. Você saca o artifício, exatamente. Você vê as montagens. Não, eu entrei uma vez e voltei. Me deu uma sensação muito ruim. Aí. Tudo agora. Não agora. Não cheguei a entrar lá. Eu fui até a porta e me veio uma sensação muito ruim. Depois voltei de novo. É porque deu vontade de chorar, eu voltei. Aí subi de novo. Mas o que você achou, por exemplo, do banheiro? Cara, pra mim é o iluminado. O iluminado, sabe? A minha sensação do banheiro é o iluminado. Tem aquela cena, não sei se você já viu assim, mas que ele encontra uma velha. Não, ele olha a princípio na banheira e tem uma mulher. E aí quando ele abraça, ele vê que é uma velha, assim, né? Já habitava aquele hotel que ele estava ali já fazia um tempo. E a experiência que ele tem é a experiência da loucura. A experiência é meio assim, meio assustador, né? Você vai entrando na casa e começa a ter medo, de repente, não quero ver o que está acontecendo, que tem mais aqui nesse quarto, no outro quarto, né? Vai entrando e você vai começar o que tem aqui dentro, aqui nesse quarto aqui, o jogo de luz, o efeito do som do áudio, né? Muito curioso. Engraçado, o banheiro, eu fui em alguns quartos, tem alguma coisa diferente no banheiro também, né? Porque a luz já estava constante dentro da banheira ali, né? Aí você chega a ver aquela situação ali. Tem um ponto também que tem um efeito de luz que vai da parede também, muito interessante também. Muito legal. Na verdade eu já fui meio preparado, né? Porque eu já conheço o Júlio Tigre lá desde o século passado, né? Já acompanho as obras dele, né? Então eu fico tentando associar com outras coisas que ele fez para acompanhar um pouco da trajetória dele, né? Para ele chegar a esse ponto, né? É uma coisa meio... Você fica meio na dúvida se você viu tudo que tinha que ver realmente. Se tinha uma escada, não sei se era para subir na escada, não sei se era para sentar na cadeira ou ir até a varanda. Acho que tem um sótão, um porão, acho que a experiência de você estar meio sozinho talvez até sei lá, pode ser a gente às vezes está sozinho e não percebe, né? Então a gente acaba ficando sozinho e tem que lidar com essa situação, acho que vai preparar a gente para o mundo melhor, né? Acho que é um pouco essa função, né, da arte, né? Poder estar preparado para o que está fora da arte. O que é isso? É a vida? Então, que venha, né? Cadeira vermelha acho que não está à toa, né? Acho que uma cadeira vermelha debaixo do cofre. Não quis chegar muito perto para saber muitos detalhes não. Se tem um cofre é porque tem alguém vigiando ali, né? Ninguém vai deixar um cofre em vão à vista assim, né? Vi mais como uma isca do que como um cofre. Então eu preferi ficar de longe, só na soleira. Achei a experiência dentro da casa uma espécie de imersão completa dentro do espaço.
vi não só a minha presença, mas a presença da casa me abraçando também, o som e o que mais? Umas texturas, minha própria ressonância no livro. Achei um espaço bem interessante e todo integrado por causa da própria fiação que tem. Alguém ali que eu não sei quem é e foi difícil de descobrir onde é que ela estava. Achei legal demais, assim, e essa cadência também. E quanto mais você fica lá dentro, mais ela vai te perturbando. O tempo que você demora lá dentro, quanto mais você demora em cada ambiente, em cada local, mais ele vai te incomodando, vai te perturbando, vai ficando mais assustador. Vai crescendo. Acho que vai ter achei muito legal. Uma experiência diferente, assim, a gente entra com medo no início e depois relaxa. Foi o contrário. Eu fui tranquilo e depois fui se dando a cura. Eu sou suspeito para falar de Júlio Tigre porque ele fez uns desenhos maravilhosos para o curta-metragem que eu fiz e deu uma vida que eu estava pretendendo no lance, assim. Então, e eu fiquei surpreso porque é uma coisa assim que uma experiência que eu não tinha visto assim, em arte, né? O som e a luz, uma coisa, como ele falou, uma experiência solitária mesmo. E dá vontade de ficar lá dentro assim, brincando com aqueles sons, né? Que parecem sinos, né? Lembra um pouco o sino. Ficar andando, brincando lá. Parece uma grande brincadeira, mas é uma coisa assim muito legal. Uma criação que assim, surpreende e faz a gente curtir pra caramba. Muito legal. Parabéns. Pô, você que é da área do cinema, assim, né? Teatro não, cinema, né? Você falou? Lá dentro você fez alguma associação com ficção, assim? Ou não? Não deixa de ser, né? Porque você fica andando e você interage com a parada. Boa parte das pessoas que visitaram, muitos depoimentos aqui mesmo, falavam assim, isso me lembra a cena de tal filme, mas algumas pessoas que talvez tenham a vivência mais, não sei, de cinema, não sei, tiveram essas lembranças Não associei assim a filme, não. Eu pensei mais na questão artística e tal. Mas é claro que o lance da luz, assim, tem aquele espelho d'água e o clima, assim, lembra um pouco algumas coisas de suspense, né?